está dando um fôlego de vida, né? A gente, que a gente possa estar cultuando, levando uma palavra para os irmãos. Não aquilo que os irmãos querem escutar, mas sim o que Deus quer passar para a tua igreja. Sem muita delonga, eu vou pedir aos irmãos para abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 37, versículo 3 e o 4. Só dois versículos, irmãos. Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade. Aleluia. Gênesis 37, 3 e o versículo 4. Amém, igreja? Amém. Vai falar assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que desde quando a pastora me chamou para mim pregar, eu venho pedindo uma palavra a Deus e Deus não colocou nada, não confirmou nada. E ainda mais para dar uma dificuldade, meu pastor Léo me chamou para me pregar ontem numa igreja. Aí eu pronto, e agora? Eu vou pregar o quê? Vou falar o quê? Mas quem fala é quem? É Deus, não é nós. Quem prega é Deus. A gente apenas abre a boca e quem fala é Ele. E eu estava aqui sentado, Deus me deu essa passagem de José. E Deus falou bem assim: além do processo, a gente tem que passar pelo processo, mas depois do processo vem o que? Vem veste nova. Deus está falando para mim e para você. E veste nova está descendo hoje, nessa noite, para os irmãos. E eu perguntei, mas como assim, Deus? E Deus falou ainda mais forte. A Bíblia vem dizer que os irmãos de José vendeu ele, não vendeu? Aí eu perguntei, mas por que os irmãos venderam? José fez o que para ser vendido? Aí eu falei para Deus, nada. Aí Deus falou comigo, é onde você se engana. José foi vendido porque ele fazia o certo. A Bíblia vem dizer que a gente tem que honrar o quê? Pai e mãe. Primeiramente José honrava a Deus, mas ele honrava o pai e a mãe. Por isso que Deus deixou ele passar pelo processo. Por isso que aconteceu o que aconteceu na vida de José. Porque ele honrava pai e mãe. Aí eu, mas Deus, por que acontece isso tudo? Muitas das vezes a gente estamos passando por um processo que a gente não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas Deus veio falar o quê? Que a gente é necessidade de passar esse processo para me colocar no lugar de honra. Tem pessoas que sofrem mais do que outro. É porque o que Deus tem para cada um é diferente. A gente sabe que a pregação é diferente de cada um. Cada um Deus vai usar de forma diferente. Por isso que o processo de cada um tem que ser um processo diferente. Um vai sofrer mais, outros vai sofrer menos, outros vai chegar mais rápido, outros vai chegar atrasado. Mas é tudo um processo. Aí eu vou perguntar a Deus, mas e essas vestes? Aí foi onde Deus falou. Naquele tempo a Bíblia vem nos dizer que o pai fez uma túnica de mangas longas para José. Naquele tempo, uma túnica de mangas longas era só para sacerdote que podia usar. E o pai tinha José como uma pessoa diferente. Uma pessoa que o pai sabia que ele podia chegar em lugares diferentes. Mas os irmãos criou uma inveja por causa daquela túnica. Aí quando Deus falou bem assim, a túnica que o pai deu a José, os irmãos cresceram o olho e fizeram arrancar, tomar. Chegaram até um ponto de vender o irmão para ser escravo. Aí Deus falou bem assim, olha como é interessante, José saiu com uma túnica de pessoas importantes, pessoas bem-sucedidas, e vestiu uma túnica, uma veste de quê? De escravo. Muitas das vezes pessoas querem colocar palavras, querem colocar levantes,
querem colocar nomes na gente para nos julgar, para nos afligir, para mostrar o que a gente não é. E Deus só deixando acontecer. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha algo mais importante na vida de José. Aí a gente para e pensa, mas por que Deus já não pegou José e botou onde ele queria? Mas não, irmão, porque Deus estava lapidando José. Muitas das vezes a gente para e pensa e fala, Deus, por que eu tenho que passar por isso tudo? Eu já consigo fazer o que o Senhor quer. Eu já sou apto a fazer aquilo que o Senhor quer. E Deus olha para nós e diz, ainda não é o momento. Porque a gente sabe, se Deus levantar muitas das pessoas rapidamente, as pessoas vão cair. Por quê? Porque ela não está no propósito ainda que Deus quer. Muitas das vezes a gente vê o que está acontecendo, pessoas começam a levar o evangelho, começam a fazer aquela vontade de Deus, aquele ir de Deus, e de repente cai. Por quê? Porque não está firmado ainda na rocha. Foi o homem que levantou, não foi Deus que levantou verdadeiramente. Eu digo porque aconteceu comigo, irmãos. Eu pensei que eu já estava no patamar que Deus queria e infelizmente eu caí. Caí a chegar em um ponto que eu vi minha vida passar pelas minhas e um piscar de olho assim. Um rapaz parou, a pastora disse que Deus estava fechando a sepultura para mim. E eu vi um carro parar e o cara dar 2 tiros em mim e um menino. Eu só vi o vulto da bala, mas Deus colocou a mão. Eu parei e pensei, por que aconteceu isso? Porque eu tinha que passar por aquele propósito. Para mim saber que Deus fala com quem Deus nos ama. José estava passando aquele processo, mas José sabia que Deus amava ele. A gente vê, a Bíblia vem falar que José foi preso, foi escravo, foi judiado, foi maltratado. Mas o que dói mais a gente ver essa passagem é porque José passou isso tudo no carro. A família dele foi as primeiras pessoas a levar José para onde? O fundo do poço. Mas José, a gente olha e vê que José não ficou com mágoa, com rancor. José sempre tinha aquilo na mente que ele queria ver os irmãos, a família dele. A gente, muitas das vezes, a gente vê que um irmão se levantou contra mim, contra a sua vida, a gente quer logo uma pedra, a gente quer pagar pela mesma moeda. Eu vou esperar chegar o momento certo para me se vingar, mas Deus está dizendo que está errado. Se o irmão se levantou contra a sua vida, foi porque eu deixei. A gente vê a passagem de Jó. Jó, quando ele foi testado, o diabo falou para Jesus Cristo, posso tocar no seu servo? O diabo só tocou porque Deus permitiu. Muitas das vezes é na minha e na sua vida. O diabo está aí para tentar a minha e a sua vida todos os dias. Mas Deus que nos deixa. Deus coloca a mão e diz, hoje não. Hoje você pode passar direto, Satanás. Que no mundo serve você não toca. Por quê? Porque a gente tem que passar por certos processos na minha e na sua vida, irmão, para a gente ir amadurecendo. Para a gente ser uma pessoa de valor para Deus. Muitas das vezes Deus olha para... Chega a pessoas e fala, Deus manda lhe dizer que você tem um chamado para pastoria. Você tem um chamado para pastor. Você tem um chamado para missionária. A gente coloca aquilo na nossa cabeça e já quer que aconteça hoje. Já quer que aconteça amanhã. Mas você está preparado para ser um pastor? Você está preparado para ser uma missionária? Você está preparado para ser um diácono? A gente tem que parar e pensar, não estamos preparados. Muitas das vezes a gente pede, Deus, eu quero um carro novo. Mas você está preparado para manter aquele carro que Deus vai lhe dar? Porque Deus pode lhe dar. Mas você já parou para pensar se você vai conseguir manter? Deus, eu quero um casamento, arruma uma mulher, um noivo para mim. Deus arruma, irmão. Mas você está preparado para manter sua família? E muitas das vezes a gente não para pensar nisso. A gente só quer. Mas você está pedindo do jeito certo? Deus primeiro me lave, cure, para depois o Senhor me dá. Porque Deus dá, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata. O que você pedir, Deus vai lhe dar. Porque a gente somos servos. A Bíblia vai dizer que nem um justo mendigar um pão. E porque a gente quer questionar as coisas que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Foi quando minha esposa falou, do nada, o filho da minha moto furou. Eu ainda quis blasfemar, irmão. Mas eu andei mais um pouco com ela e pedi perdão. Deus me perdoe. É porque na hora da raiva, irmão, a gente somos fracos, a gente somos carne. Primeiramente, a gente somos carne. A carne é fraca. Mas eu reconheci e pedi, Deus me perdoe. Porque
porque eu pequei contra Deus. Né? Não sei se foi um livramento, mas não sei, mas Deus tinha algo importante. Não sei se Deus queria que eu caminhasse, eu caminhei. Amém. Tudo tem momento e hora certa para acontecer para Deus. Né? E às vezes a gente quer que aconteça rápido. A gente vê que a Bíblia vem dizer que José foi vendido como escravo. Mas você vê como Deus cuidava de José de uma forma tão carinhosa, que Deus enviou José aonde? Primeiramente a Potifar. A Bíblia vem dizer que Potifar era um homem excelente, um homem assim, vamos dizer, de caráter naquele tempo. Ele era um homem favorito do rei do Egito. E Potifar vai contra José. Eu penso na minha mente assim, José, eu acho que ele parou ali no momento, passou e falou bem assim, agora eu estou melhor. Mas a gente vê que o diabo, irmãos, o diabo está para nos testar cada dia mais. Por quê? Porque é Deus, irmão. Deus usou os irmãos de José para jogar José onde? No buraco. Deus pega o diabo, faz o diabo entrar em quem? Na mulher de Potifar, para testar quem? José. José podia, a carne é fraca, se deixar com aquela mulher. Mas José falou o que? Ele falou assim: eu honro primeiramente a meu Deus. Segundo, eu honro alguém, a Potifar. Foi um homem que me deu um valor. Foi um homem que me tirou de onde eu estava. Mas mesmo assim, o diabo é astuto, irmão. O diabo está o que aí? Para roubar, matar e destruir. Você vê, eu disse ontem na pregação que eu preguei ontem na igreja, que o diabo ele oferece o quê? Coisas boas. O diabo não vem oferecer coisas ruins. O diabo oferece coisas boas. Por quê? Porque o diabo quer a minha e a sua vida. O diabo não está brincando. O diabo quer ceifar almas. E a gente para e pensa: eu vou botar do começo do ano para cá, quantas pessoas morreram? Você já parou para pensar? E se a gente parar para pensar em pessoas que conhecem a palavra de Deus? Porque é onde o diabo está investido, irmão. O diabo está investido naquelas pessoas que, pelo momento de prazer, se afastaram do caminho de Deus. Porque quem está no mundo, para ele, tanto faz, tanto fez. Ele quer quem está aqui dentro. Quem está buscando a salvação. Ele não quer mais quem está no mundo, porque quem está no mundo já é dele. Ele quer a gente, que estamos sentados aqui na igreja, escutando a palavra de Deus e sabe que Jesus está voltando. E ele vai usar a mulher de Potifar para quê? Para querer seduzir José. Mas José disse aqui não. Para você ver que o diabo é tão astuto que o diabo fez o quê? Entrou na mente de quem? De Potifar, dizendo que José fez. Mas uma vez a gente vê José indo para onde? Uma prisão. A gente fica pensando por quê? Porque Deus é maravilhoso. Aí vem passar na minha mente o quê? O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, quando Deus instruiu João estava onde? João estava na ilha de Patmos. Era uma ilha que era uma prisão como essas prisões de hoje, uma prisão só para pessoas perigosas. Poucas pessoas podiam entrar lá dentro. E Deus enviou o servo dele lá dentro. Por quê? Para levar o Evangelho. Deus vai levar eu e você para lugares que a gente não quer ir, mas é necessário nós ir para salvar almas. Muitas das vezes a gente passa por pessoas na rua e Deus toca no nosso coração. Vá lá, abrace pelo menos o céu. E a gente olha e diz: vou nada. E não quer ir. Muitas das vezes é Deus mandando você ir, porque aquela pessoa precisa apenas de um abraço. Nem que você fale, só abrace. Quantas pessoas já foi salvas só de você falar: Jesus te ama, irmão. Jesus tem plano na sua vida. E você vê que é poucos que faz isso, irmão. Acabou. Você não vê ninguém mais falar do amor de Deus. Você não vê mais ninguém dizer: eu sou evangélico. É poucos que têm o prazer de falar: eu sou crente. Eu sirvo a Jesus. Você vê que as pessoas, muitas pessoas, não estou dizendo aqui, muitas pessoas vêm para a igreja, mas vêm para a igreja da vida o quê? Escondida. Para ninguém saber que você é evangélico. Muitas das vezes, muitas pessoas estão botando a Bíblia onde? No celular. Já para não andar com uma espada na mão, para ninguém saber que você é evangélico, com vergonha. Mas quando a gente vivia no mundo, a gente tinha vergonha de estar pulando no carnaval? Não tinha. E porque a gente tem vergonha de dizer que a gente somos cristãos, que a gente somos homens e mulheres de Deus. Quantas vezes Deus manda você ir numa favela, falar com um drogado, tocar na mão de uma prostituta, falar com um viciado de crack, e a gente pega e não quer ir.
a gente fica se acuando com medo. E José não. Deus permitiu que José entrasse na prisão, mas porque o propósito de Deus era maior do que o que José pensava. Quem quer ir para uma prisão? Mas Deus faz, irmão. Deus faz aquele mover. Deus faz aquele querer. Porque Deus tem pessoas ali dentro para salvar. Quantas pessoas já foram presas? Eu estou dizendo que tinha que ir, mas quantas pessoas já foi? Aconteceu porque Deus tinha propósito. Deus tem algo, irmão. Deus não quer perder a minha e a sua vida. Muitas das vezes a gente escuta falar bem assim: Deus, quando Ele quer uma pessoa, se não vir pelo amor, vai pela dor, irmão. Eu acredito que vai. Quantas pessoas você vê se machucando, pegando tiro, acidente, vem para a igreja morrendo, mas vem. Depois se afasta, irmão. Mas ali a gente planta uma sementinha no coração dela. Da outra vez que ela vem, ela já vem e fica. Ela não vem e volta, ela vem e fica. Você vê que Deus fez o quê? Deus deixou José entrar, passou um tempo, Deus usou aqueles homens de lá do rei, do faraó, e jogou dentro da prisão. Mas por quê? Porque era propósito de Deus. Deus fez o dom entrar em José de interpretar sonhos, ao ponto de José ver aquele cara, aquela pessoa chegar e dizer: aconteceu isso, e isso, e isso. E Deus deu a direção, Deus deu o caminho certo. Muitas das vezes a gente pede uma direção novamente a Deus, Deus mostra como é que a gente tem que fazer e a gente quer pular para o lado contrário, a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas das vezes Deus fala: não chegou a hora de você colocar a mão, e você quer ir colocar a sua mão. Quantas das vezes a gente ora pelo ente querido nosso se libertar das drogas, se libertar da cachaça? A gente ora, Deus chega para nós e fala: o que agora? Deixa comigo. E a gente quer ir colocar a nossa mão. A gente quer ir pegar a nossa mão. Não é o momento. Espere, confie que Deus vai fazer, Deus vai trazer. O irmão falou que é de Alagoas, meu pai é alagoano. Eu sou sergipano, vizinho. Eu passei muito tempo da minha vida largado nas drogas. Mas eu tinha aquela vontade dentro do meu coração. De servir a Deus, não. Eu tinha coragem de, assim, aquela vontade de me libertar. E eu chegava em casa drogado, não conseguia dormir de madrugada, ligava a televisão no canal da Igreja Mundial, que na minha cidade passa um canal 24 horas. Foi ali que eu fui conhecendo o Evangelho. O povo fala da igreja, tudo bem, mas eu não estava ali para ver a igreja, eu estava ali para escutar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes eu cheguei drogado em casa, não conseguia dormir, usando droga e assistindo a pregação do Valdemiro Santiago, vendo os milagres que aconteciam, vendo as pessoas sendo libertas, e pedia a Deus que Deus me libertasse. Deus ia me libertar. Me libertou de uma hora para outra, não, irmão, porque era processo. Eu tinha que passar por aquele processo. Deixei minha mãe chorando muitas das vezes, perdi meu casamento, passei 9 meses separado da minha esposa. Mas agora a gente para e pensa, ver o que aconteceu. Foi o processo, irmão. Tinha que acontecer. Muitas das vezes a gente quer questionar por que aconteceu, porque minha esposa deixou, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo. Mas era processo, irmão. Tem uma hora que Deus vai deixar você sozinho, para você passar, para você ver que só é Deus que pode fazer. Porque muitas vezes a gente corre atrás das pessoas que não tem nada para nos dar. A gente quer colocar nossas forças nas pessoas que não vai nos ajudar. Mas se a gente se ajoelhar, pedir, clamar, Deus olha comigo e você. Eu creio que José passou por aquilo tudo. José nunca esqueceu quem era Deus. José sempre estava ali, mas ele estava prostrado, adorando, louvando Deus. Muda a minha vida, muda a situação da minha vida. E Deus mudou, irmão. Quando Deus enviou aquelas pessoas para lá, mas foi para o quê? Ele foi especificamente para José. Uma prisão, irmão, então ele foi uma prisão o quê? É grande. Uma prisão não era uma prisão pequena, era uma prisão grande. Aquele povo não podia, aqueles dois homens não podiam nem ter visto José, mas Deus colocou o endereço certo. E nessa noite Deus está visitando endereços. Deus está tocando naquela pessoa que você está pedindo. Deus vai enviar pessoas para ajudar você. E é no seu endereço. Não precisa você ir para canto nenhum, porque Deus conhece onde você mora. Deus conhece onde você está. E Deus conhece o local que Deus quer que ele entre. E José
interpreta aquele sonho, até chegar ao ponto que o rei do Egito chama José. Chegando lá, o rei fala, a história todo mundo conhece, e Deus mais uma vez diz: agora eu vou colocar a minha veste de José. As outras vestes quem deu foi o homem, mas agora quem vai colocar sou eu. Deus usa, irmão. Deus vai usar o macumbeiro para lhe abençoar. Muitas das vezes a gente acha: ah, fulano está fazendo macumba para mim, mas vai ser que ele está fazendo macumba para você que Deus vai enviar para lhe abençoar, viu? Porque Deus podia fazer o quê? Deus podia chegar aí, José interpretar o sonho, o rei dizer o quê? Amém, já acabou. Mas não, Deus enviou um ímpio, uma pessoa que não acreditava na palavra de Deus, para mostrar que ele era Deus. Aí Deus vai e coloca uma veste maravilhosa de José. A Bíblia vai dizer que essa veste ninguém conseguiu tirar. Aí eu parei e pensei: mas meu Deus, a gente vê que José foi honrado, mas a Bíblia vai dizer também que José se encontrou com os irmãos deles. O interessante é agora, irmãos. Vou pedir os irmãos para abrir nossas Bíblias de Gênesis 45, 4. Olha que interessante. Depois que José está honrado no Egito, bem sucedido, com famílias, mas José não tinha mais mágoa no coração. José estava limpo de espírito. A Bíblia vem falar assim: chegando mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Seus irmãos choraram com ele e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Imaginou, irmãos, que alegria. Eu vejo essa passagem, esse pedaço de versículo. Imagine você vê aquela pessoa que lhe maltratou, lhe pisou, lhe caluniou, quase lhe matou. A gente olha, a gente vê assim, a gente quer se vingar. Mas olha o que José fez. José falou aos irmãos dele que era José, mas José não tinha mágoa no coração. A Bíblia vai dizer que José se abraça com os irmãos e ele chora. Que coisa linda, né? Que coisa interessante. Deus vai enviar aquela pessoa que lhe pisou, que lhe maltratou, que lhe caluniou, mas não é para você falar nada, apenas você abraçar e colher. Porque ele vai vir pedir uma oração sua. Ele não vai vir atrás de outra coisa. Ele vai vir pedir perdão. Mas não é para você querer estudar, querer maltratar e querer falar: ah, você se lembra o que você fez? Isso. Deus está dizendo que vai chegar o momento certo. Ele vai enviar, mas é para você abençoar a vida dele. Deus colocou essa passagem no meu coração, irmãos. Semana passada eu estava numa igreja lá. Essa promessa Deus me falou na minha cidade, que Deus ia me colocar em uma mesa diante dos meus parentes, e Deus ia me honrar na frente dos meus parentes. Eu fui uma pessoa, como eu disse, eu fui um viciado. Eu passei muito tempo fumando crack, e eu era desprezado pela minha família não queria eu perto, porque eu roubava, irmão, não conseguia, eu pegava as coisas da minha família para me vender, para poder manter o meu vício. E quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor semana passada falou a mesma coisa, que Deus ia preparar, ia me colocar diante dos meus parentes para me honrar. Não é querendo ser melhor do que eles, eu peço a Deus que isso não aconteça, mas se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Porque eu não quero mostrar a ninguém o que eu sou, eu quero mostrar a Deus que Deus me transformou. Eu não quero mostrar a ninguém, porque, irmão, se você vem para o Evangelho para mostrar para os outros que você é e que você faz e que você não está fazendo nada, você tem que mostrar para Deus que você foi liberto, que o Espírito Santo entrou verdadeiramente em você. Entendeu? Mas se Deus quer, amém, e seja feita a vontade de Deus, eu vou questionar? Não. Eu disse para minha esposa: quem sabe não é o momento que Deus está preparando para mim pedir perdão aquelas pessoas que eu machuquei, que eu fiz coisas de errado, porque Deus vai arrumar aquela ocasião. Muitas das vezes a gente quer dizer: ah, eu não vou pedir perdão, eu não vou fazer isso, mas sua bênção não está chegando porque você não está pedindo perdão.
A gente tem que se humilhar, irmão. Não é se humilhar para o pastor, nem para o nosso parente, nem para o nosso vizinho. É se humilhar para Deus, irmão. A gente tem que ser melhor para Deus, não é para os outros. A gente tem que parar de querer fazer as coisas dizendo que a gente pode, a gente sama. A gente não somos nada. A gente somos pó e terra. Entendeu? A gente somos valorosos, sim, mas para quem? Para Deus. Entendeu? E José, a gente vê que ele tinha vontade, ele tinha um desejo, mas ele tinha o desejo de ver os irmãos para quê? Para entrar em perdão, né? Porque os irmãos achou que José estava fazendo coisas querendo ser melhor do que eles. Não, é como eu disse, José primeiramente ele não honrava quem? A Deus, mas ele honrava pai e mãe. Ele fazia o certo que era para o pai e para a mãe. Tudo que o pai pedia para ele fazer, ele fazia. Por isso que a gente tem que fazer tudo que Deus manda a gente fazer, irmão. E muitas das vezes a gente não quer fazer. Foi como o abençoado falou. O que está afastando os cristãos de Deus é isso. A gente presta atenção que muitas das vezes acontece, irmão, comigo mesmo. A gente se acorda de manhã, ao invés de a gente orar, agradecer a Deus por mais um dia, mais um fôlego de vida, a primeira coisa que a gente tem que pegar é o quê? O celular, para ver as mensagens que chegam na noite anterior. Depois é que a gente vai falar com Deus. Deus me perdoa? Não, irmão, primeiramente é Deus. Porque a gente só estamos vivos por causa de Deus, a misericórdia de Cristo. A Bíblia vai dizer que o dormir é do homem, mas o acordar é de quem? De Deus, irmão. Eu costumo e gosto de falar, a vida de Jesus Cristo está mais próxima. A qualquer momento as trombetas vão soar. E como é que a gente estamos na presença de Deus? Como é que a gente estamos com as nossas lamparinas? Se estamos acesas ou estamos fria ou apagada? A gente estamos com um ouvido sensível para escutar aquele soar? Aquele chamado de Deus? Lá no livro de Apocalipse 19:9 vai falar que felizes aqueles que são convidados para o grande banquete. Esse banquete está esperando eu e você, irmão. Eu quero ir para aquele banquete, quem não quer? Mas é como eu digo para todos os irmãos, a gente hoje em dia não é tempo mais da gente querer brincar de ser crente. É tempo da gente se avivar, se arrepender das coisas ruins que a gente faz e firmar o nosso passo para Cristo. Porque vai chegar aquela hora que Deus vai olhar para mim e para você, a parte de mim que eu não te conheço. Ó, imaginou? Muitas das vezes a gente acha que a gente estamos fazendo certo. Mas você já parou para pensar, Deus, me mostra o que é certo. Eu peço a Deus, irmão, e passo pela igreja. Ainda não estou conseguindo, mas Deus vai mudando, vai fazendo. Eu peço a Deus que Deus venha me transformar, que Deus me mostre ser um servo dele verdadeiramente. E Deus coloca a luta daquele jeito. É um levando no trabalho, é um levando na rua, um falando mal. Às vezes eu bato de frente, Deus me perdoa, meu Deus. Eu sei que é o Senhor me testando. Mas é porque, irmão, a carne é fraca. Se eu estiver mentindo com os irmãos, eu estou mentindo para Cristo. Mas a minha oração para Deus é essa: Deus, me mostra ser um pastor de valor. Me mostra como eu se mostrar na sua face, para me conhecer verdadeiramente a Ti. Porque se um dia Deus me der um ministério, como vai ser? Como é que eu vou saber conversar com meus irmãos? Como é que eu vou começar a saber a dar uma palavra? Entendeu? E Deus me fez me lembrar que eu passei já um processo com minha esposa. Irmão, a gente discutia direto a gente discutia. Debatia. São dois pensamentos diferentes, né? Mas Deus para e vem dizer, tá vendo? Como é que eu vou trazer aqueles casamentos frustrados? Para vocês saberem passar a mão. A gente tem que passar, para depois a gente começar a ensinar. Glória a Deus! Deus vai mostrar coisas a vocês que vocês vão dizer, Deus, eu não consigo. Mas Deus vai fazer você conseguir. Por quê? Porque vai chegar pessoas precisando. Vai chegar pessoas que passou por aquele processo para você cuidar, para você libertar. Tem pessoas que veio do alcoolismo, tem pessoas que veio da droga. É onde Deus vai trabalhar com você. Para você saber conversar com aquela pessoa que é viciada, com aquela pessoa que é alcoólatra. Deus vai trabalhar com você daquela forma. Não é assim? Deus é maravilhoso, irmãos. Né? E eu
que Deus me deu foi essa, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que Deus cada dia mais venha fortalecer a gente na presença dEle. Que Deus venha dar sabedoria a nós, para nós conseguir chegar naquele grande dia, irmãos. Porque a vida de Jesus Cristo está mais próxima e o Evangelho está ficando mais difícil. Vai chegar tempo que a gente não vai ter um tempo desse para a gente contemplar, para a gente estar buscando a Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja é quem? A igreja somos nós. Aqui é apenas um tempo para a gente estar em comunhão com os irmãos. Mas a igreja somos nós, irmãos. Né? A gente tem que ficar firme, irmão, porque coisas piores vão acontecer. A gente está vendo coisas acontecendo e está dizendo, isso aí está aí. Não, irmão, vai vir coisas piores. No livro de Apocalipse vai dizer que Deus vai derramar 7 taças na terra. E cada 7 taças que Deus derramar vai ser uma praga que Deus vai derramar na terra. Irmão, mas Deus é amor. E a justiça de Deus, onde é que fica? Muitas igrejas só pregam amor, amor, amor. Deus é amor, irmão. Mas a gente tem que começar a falar sobre a justiça de Deus. É verdade. Sobre o que vai acontecer, o que Deus vai fazer acontecer. Se eu não me engano, o livro de Zacarias vai falar que Deus vai esquentar o sol, mas tão quente, que as pupilas dos olhos dos seres humanos vai começar a apodrecer. E os seres humanos vai começar a cair duro no chão. Um vai começar a atacar os outros. Por quê? Porque a justiça de Deus vai pesar na terra. Por isso que eu digo para os irmãos, é tempo da gente se arrepender verdadeiramente e buscar a Deus. Buscar a face de Cristo, parar de brincar. Eu não falo só para os irmãos, não, eu falo para mim também, irmão. Por quê? Porque o Evangelho é isso aí, é luta, é batalha, é guerra. A gente só vai conseguir ganhar nosso galadão através de quê? De esforço. A gente não se esforça para ser melhor no nosso trabalho, porque a gente não quer se esforçar para ser melhor para Deus. E assim eu agradeço bem a oportunidade, a forma de louvar o Senhor. Deus, quando mostrou ali para José, naquele sonho, os cachos de trigo se levantavam e rodeavam. Aquilo deixou os irmãos dele tão irados, né? Você acha que nós vamos nos prostrar? Mas Deus é aquele que faz colocar aqueles que se acham mais importantes debaixo das nossas mãos, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tinha uma promessa na vida daquele jovem. E tudo tinha um propósito, porque tudo na vida, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida e na vida dos que Ele já usaram, né? Deus já sabia daquela seca que ia vir, que ia acontecer, e precisava de um homem sábio lá para preparar o povo para aquela seca, né? Senão seria o extermínio da humanidade. Então Deus preparou aquele jovem ali para abastecer aquele país de mantimento. E quando seus irmãos chegaram ali, né, nem o reconheceram, e ele já era o governador. Né? Deus dá honra, Deus honra aqueles que o procuram, né, humildemente para servir. Né? Com tudo que nós vemos, José nunca se exaltou, nunca quis ser eu sou, e aconteceu porque eu fiz, né? Mas sim porque ele se colocou diante de Deus para fazer a vontade dele. Aleluia! Né? Então que Deus venha nos abençoar, Deus venha estar nos guardando. Hoje está passando para o pastor Zé, está fazendo o encerramento, né? Quarta-feira temos culto, terça-feira tem oração e ensaio. Aleluia! Os irmãos, se puderem bem, irmãos, é importante orar. É importante. É através da oração que nós alcançamos nossas bênçãos. Os irmãos não têm simples, não, eu oro em casa, mas é diferente.
vem na casa do Senhor buscar a sua bênção, vem se colocar. As irmãs, né, que estão se preparando aí para levantar um círculo de oração, né, venha orar, venha ensaiar, para que Deus venha usar poderosamente, né, que nós temos que nos preparar para que Deus venha nos usar, né? Tudo que nós vamos fazer, primeiro nós temos que passar pelo treinamento, né? Você entra numa empresa, primeiro você vai ficar 90 dias treinando, para depois você ser classificado, mesmo que você já tenha um conhecimento daquilo ali. Então, que Deus venha nos abençoar. Terça-feira estamos aqui orando e as irmãs vão estar ensaiando. Quarta-feira teremos culto, né? E quinta-feira oração e ensaio. Falei com os irmãos que um desses dias nós vamos mudar para um culto de ensino. Então, vamos estar vendo aí, não sei se ainda é esse ano, porque esse ano está meio puxado para mim, né? De 2 dias de aula na faculdade de teologia, então terça e sexta, mas já está quase acabando, viu, irmãos? Até abril, maio, nós vamos estar encerrando. Então o pastor José está com a palavra e a gente receber Graças a Deus, irmão. Que lindo, né, irmão? Nós vemos aí Deus falando através do servo dele, nos ensinando a cada dia como que nós temos que prosseguir. Nós sabemos que Deus, o caráter de Deus é só amor. Deus trabalha em você, por você e através de você. Bem, se lá no passado, na época das leis, o Senhor dos Exércitos terminava as pessoas. Tanto é que morreu muita gente, que a lei antigamente ela apontava o seu erro. E você era morto, apedrejado, decapitado, de todas as maneiras, queimado, trocado dentro da gordura. Mas o reino de Cristo hoje é amor. Você pode ter tudo, fazer tudo. Se não tiver amor no seu coração, você não é nada. Você não tem Cristo coisa nenhuma.